Hoje, a gente vai fundo no livro de Números. A fonte é um estudo bem detalhado, exegético mesmo, do texto original hebraico, Bamidbar. Isso aí. Bamidbar significa no deserto. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desvendar essa jornada de Israel no deserto, né? As leis, as histórias e tipo o que isso revela da gente mesmo, da natureza humana. Perfeito. Números é essa conexão, sabe? Entre as leis que eles receberam lá no Sinai, que a gente vê em Êxodo e Levítico, e a hora de entrar na Terra Prometida, lá em Josué. Só que não é só lei, né? É história pura. A história de uma travessia bem difícil. E já começa com uma coisa curiosa, essa dualidade no nome. Números, que vem do grego aritmoi, foca nos censos, na organização, nos números mesmo. Aham. Mas o nome hebraico, Bamidbar, no deserto, aponta para o palco da história, né? O lugar da aprovação, da revelação divina também, mas no meio do perrengue. Organização versus o caos do deserto. Vamos desenrolar isso. Total. E a estrutura do livro acompanha essa jornada geográfica, né? Sim. Como é que ela se divide mesmo? Bom, começa ali no Sinai, capítulos 1 a 3. É pura organização, preparação para a marcha, censo militar, como o acampamento devia se arrumar, as funções dos levitas, leis rituais, tudo nos eixos para começar a caminhada. Ok, a preparação. E depois? Aí vem a parte central, em Cádiz Barneia, mais ou menos dos capítulos 10 a 20. Aqui é o coração do livro, e onde a crise pega. A história dos espias, a rebelião... A famosa história dos espias. Essa mesmo. Que leva ao julgamento, né? Os 40 anos de peregrinação como consequência da falta de fé. É a geração que saiu do Egito sendo condenada a vagar. Pesado. E a terceira parte? Aí já é nas estepes de Moabe, capítulos 21 a 36. É a nova geração se preparando para entrar em Canaã, tem vitórias militares, tem mais leis adaptadas para a nova fase, e tem o segundo censo, preparação final. Falando nos censos, eles dão o nome em números, né? Capítulo 1 e capítulo 26. Qual o significado deles, além de contar gente? Olha, o estudo que a gente está usando ressalta muito o lado teológico. O primeiro censo, no Sinai, organiza o povo para a guerra, para a conquista. Deu lá 603.550 homens prontos para lutar. Um exército enorme. Pois é, e o segundo censo, décadas depois, lá em Moabe, antes de entrar na Terra, o número é quase igual. 601.730. Nossa, é quase idêntico. Depois de 40 anos de deserto, mortes, rebeliões. Exatamente. E aí que tá o ponto. Claro, tem debates sobre o tamanho literal desses números. Se era mais de 2 milhões de pessoas no total. Mas o foco teológico parece ser esse, mostrar a fidelidade de Deus. Apesar de tudo, ele manteve o povo, multiplicou, preservou uma nação, pronta para herdar a promessa. A geração rebelde morreu, como Deus disse, só Josué e Calebe sobraram daquele primeiro grupo contado. Mas a nação continuava ali, pronta. É impressionante. É uma demonstração de fidelidade quase... Matemática, né? E essa ideia de ordem divina no meio do caos não era só militar. A forma como o acampamento era montado. Sim, isso é fantástico. Era teologia visual, prática. O tabernáculo, a presença de Deus bem no centro. Cercado pelos levitas, né? Isso, os levitas como uma zona de proteção, de santidade, separando o sagrado do comum. E as 12 tribos acampadas ao redor, em formação. Era aplicar a santidade de Levítico na vida nômade, no meio do deserto. Ordem divina no caos. E nesse contexto surgem leis bem específicas, né? Tipo o voto do Nazireu, em número 6. Exato. Uma forma de consagração voluntária, individual. A pessoa se separava para Deus por um tempo. Não podia beber vinho, nem cortar o cabelo, nem chegar perto de cadáver. Uma busca por uma santidade extra, digamos assim. E tem aquela lei super misteriosa da novilha vermelha, em números 19, para purificar quem tocou no morto. É um ritual bem complexo. Muito complexo. E o estudo aponta um paradoxo interessante. A pessoa que fazia o ritual de purificação acabava ficando impura. Como assim? Pois é, talvez uma lição sobre como a redenção, a purificação,
às vezes exige um contato com a própria impureza, né? Ou, como outras interpretações sugerem, um estatuto divino que a gente não entende a lógica, mas obedece pela fé. É um dos rituais mais enigmáticos. Fascinante. Mas olha, o deserto foi também, e talvez principalmente, palco de crise, né? Aqui a narrativa fica intensa. Aquele ciclo repetitivo. O povo murmura, reclama, vem o julgamento divino, e depois um livramento, e logo depois, murmuração de novo. É um ciclo triste. E o ponto alto dessa crise talvez seja o episódio dos espias, lá em Números 13 e 14. 12 líderes vão espiar a terra prometida. 10 voltam apavorados. Falam dos gigantes, das cidades fortificadas. Não dá para conquistar, eles dizem. Só Josué e Caleb confiam na promessa de Deus. E o medo contamina o povo todo. Eles se rebelam contra Moisés, contra Deus, querem voltar para o Egito. É terrível pensar nisso. E a consequência dura. 40 anos vagando, até aquela geração morrer. A falta de fé custou a entrada na terra. E não foi a única rebelião séria. Tem a de Corá, Datã e Abirão, em Números 16. Sim, essa foi direto contra a liderança. Corá, que era levita, questiona a autoridade de Moisés e Arão. Diz que toda a congregação é santa porque só eles podiam mediar com Deus. Uma espécie de populismo religioso, talvez. Desafiando a estrutura que Deus estabeleceu. Exato. E o julgamento é terrível. A terra se abre e engole os rebeldes. Depois uma praga. Deus reforçando a necessidade da mediação que ele instituiu. São histórias bem fortes. E o mais chocante para mim é que nem Moisés escapa. A falha dele em Números 20, episódio da água da rocha em Meribá. O povo está reclamando de novo, sem água. Deus manda Moisés falar à rocha para que ela dê água. Mas ele está irritado, né? Perde a paciência com o povo e, em vez de falar, ele bate na rocha 2 vezes. Isso. A água sai, mas Deus repreende Moisés e Arão por causa dessa incredulidade, dessa desobediência ali, naquele ato de raiva, eles também não entrariam na Terra Prometida. É impressionante. Mostra que ninguém está imune, né? Nem o maior dos líderes. A responsabilidade era enorme. Sem dúvida. Mas olha que contraste interessante. Enquanto Israel está nesse ciclo interno de rebelião e tropeço, Deus está agindo para proteger eles de ameaças externas. É aí que entra a história de Balaão. O profeta pagão. Foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel, né? Capítulos 22 a 24. Esse mesmo. Balaque, rei de Moabe, está com medo do avanço de Israel. Contrata Balaão, um profeta famoso na região. Só que Deus intervém. A história da jumenta que fala é daqui, né? Sim, é uma das partes mais conhecidas. Mas o ponto central é que toda vez que Balaão abre a boca para amaldiçoar, ele só consegue abençoar. Deus força ele a abençoar Israel. Que reviravolta! Exato. 3 vezes ele tenta e 3 vezes saem bênçãos poderosas. E no meio dessas bênçãos tem aquela profecia famosa. Uma estreva procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Vista por muitos como uma profecia messiânica, né? Apontando para um futuro rei. Incrível como Deus usa até um profeta pagão relutante para confirmar seus planos e proteger seu povo. Mostra a soberania de Deus agindo apesar da infidelidade do povo e das tramas dos inimigos. E o livro deixa outras imagens fortes que ecam depois, né? Tipo a serpente de bronze. Sim, em Números 21, o povo murmura de novo, Deus manda as serpentes venenosas, muitos morrem, aí o povo se arrepende e Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste. Quem olhasse para ela, com fé, seria curado. E Jesus mesmo usa essa imagem mais em João 3, né? Dizendo que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Uma tipologia clara. Claríssima. E tem contrastes também, como o zelo de Finéias, no capítulo 25. Ele vê um israelita com uma midianita em pleno acampamento num ato de rebelião e idolatria que trouxe uma praga. Finéias pega uma lança e atravessa os dois, um ato violento que, segundo o texto, fez cessar a praga, fez expiação. Nossa, é um zelo bem intenso. E que contrasta muito com Cristo, né?
que também foi transpassado, mas como vítima inocente, fazendo expiação pelos nossos pecados. Exatamente. O zelo de Finéias é eficaz naquele contexto, mas aponta para uma expiação muito maior e diferente em Cristo. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica desse mergulho em números? Parece que o livro mostra esse processo dolorido, né, de formar uma nação debaixo da aliança com Deus, mas um lugar super hostil, o deserto. É isso. Fala muito sobre a necessidade de ordem divina, de estrutura, as leis, os censos, mas ao mesmo tempo escancara a nossa falha humana, a rebeldia, o medo, a incredulidade, o julgamento que isso traz. Mas não só julgamento, né? Tem a graça também. A fidelidade de Deus que não desiste, que protege mesmo quando o povo não merece, que prepara sempre uma nova geração para continuar a jornada. Exato. É um livro sobre julgamento e graça, sobre a santidade de Deus e a teimosia humana. E termina ali, na beira de Canaã. A promessa está logo ali, mas o passado recente é cheio de advertências. Deixa uma tensão no ar, né? Deixa. E talvez a pergunta que fica pra gente, pensando nas nossas próprias vidas, nas nossas jornadas, que também têm seus desertos, como a gente lida com essa tensão entre a necessidade de ordem, de regras, dos números na nossa vida e a realidade imprevisível, as nossas falhas, os nossos medos. O que acontece quando a estrutura que a gente planeja bate de frente com a nossa própria fragilidade? É algo para a gente pensar, né?